Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu vou estar analisando a Toque da Shonen Magazine. Aqui é a edição 34 aí. Lançado já faz alguns meses, mas isso aí não faz muita diferença, pelo menos pra mim não faz. Então, vamos aqui analisar a edição 34 da Magazine. Enfim, eu espero que vocês já tenham deixado seu like e se inscreveram também, principalmente se você quer ver mais conteúdos como esse semanalmente. Também eu analiso as toques semanais da Shonen Jump. Vou deixar aí na descrição, se lembrar, deixo nos cards também. Enfim, bora pro que interessa, bora lá pro vídeo. A capa da revista essa semana foi o mangá Eden Zero. O mangá esse que, de certa forma, é um mangá que tem uma certa popularidade internamente. Páginas coloridas foi o Sora de Mayumi, que também é um mangá ok na revista, né, sem tanta coisa. Mangás novatos temos o Kimura Class e o Brave Bell, que inclusive, Brave Bell a partir da próxima semana vai receber a sua primeira toque. Tô bem curioso para saber como é que foi a recepção desse mangá. Se foi pelo menos positiva, né? Espero que sim. Bora ver aí. E esperar também quando é que vai sair o volume 1. Mangás ausentes, tivemos o Gachakuta e o mangá Shanks La Frontière, que só na semana que vem vão estar de voltas. E o Inhato Ahiro no Sora, como sempre. Então, partiu agora os mangás ranqueados, que foram no total 18 mangás. A última posição, já vou descartando porque é o Fumetsu no Natae. Como sempre, você já sabe, quem acompanha aqui sabe, ele sempre é o último mangá. E quando não é o último, é porque ou ele tá ausente ou porque o outro praticamente já é um descartável aí. Enfim, Fumetsu no Natae é o que fecha a revista. E partindo para a 17ª posição, que é literalmente a real última posição, foi o Megami no Café Terraço, o capítulo 114 da obra, que, sinceramente, essa aqui foi uma grande de uma surpresa. Se não me engano, a última edição ele recebeu uma posição um pouco baixa do que ele normalmente recebe, mas a última é realmente bem estranho. Com certeza não é por questão de popularidade, a obra vem recebendo sim certa atenção, mas provavelmente é o mesmo motivo que eu falei na semana passada. A Jump tá promovendo outros mangás, pelo menos por esse tempinho aqui. Tanto que a próxima posição também é um mangá que surpreendentemente não esperava estar nas últimas posições. Mas Megami no Café Terrace ainda continua sendo um mangá não importante na revista, assim, não grande popularidade, mas de certa forma ele é um mangá que tá ganhando atenção, tá conquistando espaço, apesar de sim, ele já é um mangá que tem a sua atenção na revista, mas eu não vejo ele ainda como um mangá extremamente importante, mas ele vem conquistado aos poucos isso. A 16ª foi o Mukoshiroko no Yonkishi, capítulo 114, que também foi uma grande surpresa pra mim, principalmente pelo momento que ele tá agora. Pra quem não sabe, vai ter o anime de Mukoshiroko. Pra quem não sabe, também é uma continuação do Nanatsu Taizai. Dá pra reconhecer aí pelo traço, né? Quem acompanhou o mangá da obra. E o anime tá chegando. O que você esperava, pelo menos eu esperava, né? Que ele recebesse posições mais altas. Mas ele já recebeu muitas posições altas, né? A Magazine bota ele em posições bem altas com bastante frequência. Semana passada, se não me engano, ele recebeu uma posição mediana. Aqui foi um desastre. Mas esses dois últimos mangás não correm nenhum risco de cancelamento, principalmente porque eles já vendem bem, tem certa atenção na revista. O Mukoshiroko já perdeu bastante popularidade com o tempo, mas ainda assim tem a sua certa importância e vai continuar tendo, né? A 15ª foi o Kirabo Shoujo-sama no Kyonkou, capítulo 35. Tá aí só na espera do seu encerramento, a obra não tem jeito mesmo, a obra vai ser cancelada. Por enquanto, ainda está em publicação aqui nessa edição, mas é questão de tempo, as próximas edições o mangá vai dizer adeus aí pra revista. Na 14ª posição foi o Usayama Koji Kokou Ninen Ichikumin, capítulo 14. Um mangá que tem um nome bem longo, né? E nem sei como eu consegui decorar esse nome. Mas é um mangá que não teve vendas boas, pra falar a verdade. O volume 1 que lançou teve vendas horríveis, muito baixo mesmo. Então já mostra que talvez o mangá, talvez não, provavelmente, eu vou botar um provavelmente aqui, não dê certo na revista. Então, se o volume 2 tiver vendas superiores, aí já mostra algum resultado. Então, Sayama Koji é um mangá que não teve uma recepção boa nesse início. E provavelmente isso que vai fazer o mangá não conseguir sobreviver com o tempo. Por enquanto, ele só tem 14 capítulos lançados, o que é bem pouco. Não vejo o mangá sendo cancelado por enquanto. Eu acho que se for para ele ser encerrado, a Magazine pode dar mais um tempo para ele. Provavelmente próximo aí, pouco mais de 20 capítulos. Então, até lá tem tempo. Por enquanto, ele vai continuar na revista, mas por enquanto, né? Bora ver quanto tempo que a Magazine vai manter esse mangá até dar o basta final. Mas ele recebe bastante posições baixas. Para falar a verdade, ele só recebe posições baixas, né?
A 13ª foi o Dead Accounts, capítulo 26, que isso aqui também é um outro que tá em situação crítica, tá lançando o volume 3, e esse volume 3 eu vou falar no vídeo de vendas aí, certinho, mas não foi bom, para falar a verdade. Já vou adiantando aqui, não vou falar o número exato agora, mas já vou adiantando que essas vendas também não foram tão boas assim. Assim como o volume 1, assim como o volume 2, o volume 3 não foi diferente, o que já coloca o mangá que já estava numa situação ruim, situação bem pior ainda. Não consigo ver esse mangá sobreviver na revista. Ele e o Saima Koji também, dois mangás que, ao meu ver, já estão começando a se complicar na revista. Dead Account está numa situação bem mais complicada, porque ele já está com bastante tempo de publicação. Eu acho ele bem mais fácil ser o próximo a ser cancelado. O Saima Koji pode demorar um pouquinho mais, mas por enquanto o Dead Account é o mais provável a entrar aí nessa lista. Provavelmente ele já deve estar sendo um dos mais prováveis aí. Mas eu acho que a Magazine pode segurar um pouquinho, quem sabe, né? Existe uma esperança que eu acho que é mínima, praticamente nula, mas se houver alguma, acho que a Magazine vai agarrar essa oportunidade. A 12ª posição foi o Yo-Yo Sensei, o capítulo 35. Semana passada, não sei se foi exatamente semana passada, ele recebeu a primeira posição, talvez tenha sido na semana retrasada, mas enfim, ele tem uma certa atenção. Pelo que parece, a própria Magazine vem dado isso. Essa semana recebeu uma posição mediana, mas essas posições são o normal dele. O estranho, ele receber posições altas como ele recebeu, que foi realmente surpreendente. Essa semana ele voltou para suas posições normais, ele voltou para sua normalidade, e com certeza a Magazine, por mais que as vendas sejam baixas, eu não vejo ele sendo cancelado. Eu acho que a Magazine pode manter ele, espero que esteja certo, né? Obra que provavelmente agradou um certo público e vai manter ele na revista. A 11ª posição tivemos o Amagami-san, que o capítulo 101 manteve aí a média da revista, né? Posições medianas. O mangá tem uma certa atenção na revista, apesar de não ser um grande sucesso, ainda é um mangá que tem bastante potencial. Enfim, não tem nada de novo para Amagami-san, nada a se acrescentar essa semana. No mais, ele continua sendo um mangá que continua sendo mediano por enquanto. Espero que melhore com o tempo, né? A 10ª posição tivemos o Anumiburu, capítulo 87, que não tenho muito o que acrescentar também sobre essa obra. Continua sendo uma obra bem mediana, para falar a verdade. A minha opinião, a popularidade dele é bem ruim. Mas, pelo que parece, a popularidade interna dele, os leitores da revista, se interessam um pouco pela obra. Tanto que, na maioria das vezes, ele recebe posições medianas. E, de vez em quando ele cai um pouquinho, mas normalmente essa média que ele recebe. Eu acho que é isso que vem mantido o mangá. As vendas dele não são boas, decaiu bastante com o tempo. Mas bora ver se o mangá vai crescer com o tempo, né? Pelo tempo que o mangá está em publicação, acho que a Magazine quer manter esse mangá. Tenho esperança sobre esse mangá. Espero que estejam certos, né? Eles que entendem, eu não entendo nada sobre isso. Enfim, Anumiburu é um mangá, de certa forma, mediano aí. A 9ª posição tivemos o Kanan-sama, capítulo 59. Semana passada esteve aí em pausa, essa semana voltou aí para a revista e voltou na posição mediana, o que normalmente não é uma posição tão comum para o mangá. Ele recebe normalmente as posições mais baixas ou as posições mais altas. Então, ficar aí no meio de toque, 19ª posição, é algo de certa forma incomum. Não acontece com tanta frequência. O mangá ainda continua sendo vendas não tão boas. Chegou a vender um pouco mais, pelo menos esse volume que lançou, o volume 4. A estreia me decepcionou um pouco, mas essa é somente a primeira semana de vendas. Ele já tem 4 volumes de publicação e eu acho que sim, ele tem potencial para crescer ainda mais. A história ainda só está começando, apesar de já estar chegando aí no capítulo 60, né? Que é mais de um ano de publicação. Mas a obra, de certa forma, é um novo aí em comparação a alguns outros aí na revista. E eu acho que tem muito a crescer ainda, se a Magazine trabalhar da forma certa, né? A 8ª posição tivemos o Kanojo Karishimasu, capítulo 292. E esse aqui, não tem muito o que falar sobre a obra. O que atualmente tem sobre Kanojo Karishimasu é que tem uma 3ª temporada do anime. O mangá, ele tem um sucesso mediano, já chegou a ser mais popular. A obra não cresce tanto em vendas. A obra, enfim, é um mangá que atualmente não chama tanta atenção. Mas, pelo menos, as vendas, a popularidade interna mostra ser um pouco positiva. Isso é pelo menos bom, né? Enfim, espero que o sucesso aumente cada vez mais. Mas, bora esperar mais notícias sobre essa obra. A 7ª posição tivemos o Kaku no Inazuki, capítulo 167, que foi sim um mangá que teve na primeira posição semana passada. Só pra deixar claro aqui, o Yo-Yo Sensei foi na semana retrasada e aqui a semana passada foi essa. Que
também foi uma certa surpresa, né? Mas enfim, Kaku no Azuki normalmente recebe posições medianas, apesar de que essa semana recebeu uma posição bem alta, semana passada também, né? Apesar de que não foi tão alta assim, mas foi uma posição alta comparado ao que ele recebia. Mas ainda continua sendo um mangá bem mediano. Eu não vejo a popularidade dele crescendo tanto com o tempo. Eu tenho uma esperança que a segunda temporada do anime venha, mas eu acho bem difícil. É somente esperança mesmo, né? Porque se não veio até agora nenhum anúncio, eu acho que vai demorar um pouco para ter. Espero que esteja errado, mas enfim, é isso, né? Kaku no Azuki é um mangá mediano mesmo. A sexta posição tivemos o Seitai Dashikaku, capítulo 104. Tem um anime chegando, não sei exatamente quando vai vir, provavelmente ano que vem, mas tá chegando. Espero realmente que isso venha trazer um certo hype para a obra, porque do jeito que tá, eu acho que a obra não cresce mais. Só dependendo da popularidade do mangá mesmo, né? Vamos esperar aí, ver se a obra se populariza quando o anime estrear, porque aí é tudo que a gente tem que esperar, né? Do resto, Seitai Dashikaku continua a mesma coisa. Essas posições altas que, sinceramente, não recebia alguns meses atrás, e o que é algo bem positivo, embora ver se irá se manter nessa margem aí nos próximos tempos. A quinta posição tivemos Akabane Honeko, capítulo 42, que recebe posições altas também, pelo menos está recebendo por enquanto, o que é bem positivo também, diferente das vendas, que é um desastre, e espero que mude isso. Mas, pelo que parece, a Magazine vem dado bastante destaque para a obra, quer extrair o máximo que ela pode entregar, e eu tô apostando realmente que isso possa dar certo. Por enquanto, o retorno está sendo bem negativo, mas eu espero que com o tempo isso venha a crescer, isso venha a mudar. Então, Akabane Honeko se torne um sucesso. Mas isso aí é um trabalho que acho que vai vir com o tempo, né? Por enquanto, os frutos ainda não foram colhidos. Estamos nas sementes ainda, né? Acho que só com o tempo, depois de a Magazine regar bastante, cuidar bastante, aí então pode colher os frutos aí do sucesso. A quarta posição foi o Hajime no Ippo. Depois de receber posições baixas, aí semana passada teve em pausa, mas as semanas anteriores estava recebendo posições baixas. Finalmente voltou para cima, o que normalmente é as posições que ele recebe. O mangá é um clássico aí da Magazine, um mangá bastante importante, e essas são as posições que ele merece estar. De resto, não tem nada aqui a acrescentar. O volume 138 vendeu ok, né? A margem que ele vem recebido na atualidade, o que sinceramente não muda nada na história. A obra continua sendo um mangá extremamente importante. Agora, abrindo o top 3, o Blue Lock, que ainda é o mangá mais importante em popularidade. As vendas, um absurdo, né, em popularidade. Enfim, Blue Lock ainda assim é um grande sucesso e tem potencial para crescer ainda mais. Tava curioso com respeito ao anime, não tava lembrado se tinha uma segunda temporada, mas sim, tem. Deixaram claro aí no vídeo anterior. E espero que com a segunda temporada vindo, a obra venha se popularizar ainda mais, porque eu acho que tem potencial sim. Na segunda posição tivemos o Seitokai Nimoana wa Aru, capítulo 58, que esse aqui é um mangá bem legal, né? As vendas dele, o volume 4 lançou, e atualmente foi divulgado que o mangá já alcançou uma margem de 500 mil exemplares vendidos. Meio milhão, né? Então, vende bastante. Eu sinceramente fiquei surpreso o quanto que esse mangá vendeu na sua primeira semana de vendas. Eu esperava um pouco menos, realmente, eu não estava com a expectativa tão alta, mas me surpreendeu. Finalmente algum mangá me surpreendeu, né? Depois de eu ter decepcionado com a Akabane Honeko, Gachakuta, com o Saima Koji, enfim, vários mangás me decepcionando. Finalmente teve um que me surpreendeu, que foi o Seitokai. Então eu vou falar isso com mais detalhes no vídeo de vendas, mas já fico aqui deixando claro que as vendas foram boas, na minha opinião. Foi o segundo que mais vendeu nessa leva aí desse mês, dessa estreia de volumes. E já é algo bem positivo, né? E a primeira posição foi o Kuroya Medaka, capítulo 99. Semana que vem vai chegar no seu capítulo 100. Eu acho que tá faltando um anime pra essa obra, porque tá precisando. A obra tem um certo sucesso, mas eu acho que pode popularizar mais ainda é o anime. Por enquanto a gente vai se contentar só com o mangá mesmo. Não tô lembrado se for anunciado o anime, mas eu acho que não. Kuroya Medaka é um mangá bom, mas que por enquanto está dependendo só do sucesso do mangá mesmo. Porque sinceramente, assim como Seitai Dashikaku, não vai crescer só com isso. Eu acho que já chegou no máximo que o mangá pode entregar. O que agora pode crescer mais é buscar outras mídias, que no caso seria o anime. Mas por enquanto é só isso. Espero que isso mude, mas bora se contentar com o que a gente tem. Na edição 35, o Blue Lock vai ser a capa, comemorando 5 anos aí da sua publicação, aniversário aí da obra. As páginas coloridas teremos o Megami no Café Terraço e o Ao no Miburu, que vão ser os destaques aí em páginas coloridas. Comente aí o que você espera aí para a próxima edição,
quais são os mangás aí que você mais tá querendo que faça sucesso e qual você espera aí que consiga crescer aí na revista. Enfim, obrigado por ter assistido até aqui e a gente então se vê no próximo vídeo.